a corrida de Mônaco, bem rapidinho, porque a não ser que vocês tenham perguntas a mais de Mônaco e eu posso responder. Mas Mônaco, a gente viu carros que eram os últimos começando a se mexer. No caso, a McLaren teve uma reação em Mônaco e a própria AlphaTauri começando a ter uma reação ali, porque eles eram, no começo do campeonato, os últimos carros. Começaram a ter uma reação. A reação da Mercedes é muito difícil saber, porque é uma prova que não dá para você ter uma base assim de puxa vida, o carro melhorou. Agora, aí depois a gente vê essa melhora que deu continuidade na prova de Barcelona. Mas em Mônaco, aquilo que chamou a atenção foi que muito se falou de Alonso que ia ganhar e ele quase, né, fez a pole position. Talvez, se ele tivesse feito a pole position e liderado a primeira volta, teria sido um outro tipo de corrida, se bem que a gente não consegue ter a bola de cristal para falar, mas ele parou para botar o pneu slick uma volta muito cedo. E aí, eu sempre falei para você, né, Regi, a pista, quando ela está de seco para molhado, quem tem que decidir é o piloto. Quando ela está de molhado para seco, o engenheiro tem uma visão dos trechos de pista muito melhor. Então, vamos supor que o Sargent saiu de pneu slick antes de todo mundo, fez um trecho, você consegue ver que ele foi 1 segundo mais rápido e nesse instante o cara toma a decisão para trocar de pneu, né? Então, aquela situação foi a que marcou Mônaco. A chuva, naquele momento, gente que se adapta muito bem, mas, por exemplo, o próprio Stroll era um cara que anda muito melhor na chuva do que no seco e aí sai muito corajoso. Quando sai corajoso, bumba! Deu no meio da Lewis, da curva da Lewis, deu no meio dela e já ficou por lá mesmo. Você falou do Alonso, não só se ele tivesse feito a pole, essa troca de pneu aí, nossa, custou para ele uma chance, não é que ele fosse vencer, uma chance de vencer. Isso nos gráficos está provado, isso, uma boa chance de vencer. Agora, por que ele caiu tanto? Por que a Aston Martin caiu tanto assim da Espanha para a Espanha? Não, tudo bem, eu já sei a resposta. O Alonso que caiu, que o Alonso teve problema, ele errou, ele não estava num fim de semana bom, tanto que o Stroll andou melhor do que ele. Criou-se, quando o cara passa muito tempo, né, gente, eu sempre falo isso, a mente é uma coisa que não tem jeito. A gente pode falar que a gente está bem 23 horas e 58 minutos e por 2 minutos a gente tem um ato de falar de insegurança. Todo mundo tem isso, né? Ou pode ter isso, né? Que todo mundo tem, mas você pode vir a ter uma situação dessa e aqueles 2 minutos a gente dá aquela panicada muito, e é muito pior do que as 23 horas e 58 minutos com alguma situação tão positiva. Então, é uma situação... Peraí. Ó, agora tô bruto, ó. Peguei a mão de tirar de tirar a gente. Sou muito moderno. Não, a pessoa aqui tava querendo chamar a gente para falar bobeira. Não era nem de corrida, nem de brincadeira, era chamando macho. Eu falei, não vai brincar aqui, peraí que a gente já tira já. Mas então, Regi, tem uma situação que o cara chegou em Barcelona e há muito tempo ele não tinha um carro competitivo. E pode ser que isso causou uma pressão a mais, porque desde sexta-feira não teve, né, a situação de estar competitivo. Mas a própria Aston Martin não esteve competitiva. O Stroll teve um pouco melhor, mas eles não... A gente pode falar que aquele silver tape, né, que vocês falaram da classificação, aquilo afeta. Mas lembra, eu te escrevi e depois você acabou vendo só depois. A prova de Barcelona ela foi marcada por um fator que é essencial ter olhos para isso. A chuva do sábado de manhã
com corridas de Fórmula 2 na pista molhada, faz com que a borracha saia toda. Aí, Barcelona, a gente sabe que é no meio da montanha. O vento muda, a característica do carro é completamente diferente. Isso fez com que carros crescessem e outros, né, praticamente descessem. No caso, a McLaren teve um momento que ela tomou 1/100º com o Piastri do próprio Verstappen. Aí você fala assim, meu Deus, encontraram o gato todo que estava ali naquele carro? Não, é um acerto de pressão de pneus numa pista muito peculiar que voltou a ficar normal no domingo. E aí você vê os carros caindo de novo. Tanto a Haas quanto a própria a McLaren, que melhorou, mas não conseguiu vingar. E aí, o mesmo se pode dizer da própria Ferrari. Uma conseguiu um resultado, aliás, uma foi segunda e a outra foi penúltima. Então, você vê como é que consegue uma situação dessa.